A vingança contra meu noivo traidor foi ruim, mas o karma foi brutal. Isso aconteceu comigo por volta de 1999-2000, quando eu tinha 19 a 20 anos. Meu amigo me disse que essa foi a vingança karma mais interessante de que ele já ouviu falar e que eu deveria postá-la aqui. Se você já foi traído por alguém que você ama, isso é para você. Doutor no final. Desculpe antecipadamente pela parede de texto, mas esse é o tipo de vingança e karma emocionalmente eviscerante. Por esse motivo, achei que os detalhes eram importantes. Eu estava solteira, depois de cerca de 5 anos com meu então namorado, e finalmente reuni coragem para contar a minha paixão do ensino médio, vamos chamá-lo de DN, Doce Nuzli, sobre a vela que eu estava segurando para ele nos últimos 7 anos, desde a primeira vez que nos conhecemos. Eu ainda era um pouco nova no noroeste do Pacífico depois de deixar minha casa no Alasca, e pensei bem, ele está no Alasca e eu estou aqui, e nunca mais voltarei, então é melhor deixar o que não foi dito ser falado, obter a resposta que eu tenho certeza que está chegando e seguir em frente com minha vida. Eu tinha certeza de que, depois de entregar todas as cartas, ele não iria querer mais ser meu amigo, ou teria dito algo como não gosto de você desse jeito. Uma conversa estranha com ele que pode ter explicado meu comportamento ao longo dos anos em que o conheci. Para minha surpresa, ele retribuiu minha expressão de amor sincero. DN e eu éramos amigos há todo esse tempo e, embora eu nunca tenha dado dicas a ele sobre isso, contei ao meu amigo mais próximo na época. Ele e eu até nos beijamos uma vez durante nosso primeiro ano letivo juntos, e mesmo que eu quisesse, nunca pressionei o assunto ou persegui mais, dando-lhe a chance de assumir a liderança, o que ele não fez. Suas palavras para mim foram poéticas e cheias de promessas, incluindo ele dizendo como eu sempre tive uma queda por você e nunca soube como me aproximar de você e eu tinha tanto medo que você me rejeitasse e eu fosse humilhado e breve. O mesmo tipo de coisa que eu havia contado a ele. 7 anos depois, sem ter a menor ideia de que ele iria reagir daquela maneira, isso me fez questionar minha decisão de nunca mais voltar. Quero dizer, nunca. Depois do telefonema professando amor um pelo outro, essa palavra nunca pareceu tão extrema. Se eu relaxasse essa decisão, talvez pudesse ter a oportunidade do relacionamento que desejava há tanto tempo? Tive uma grande vantagem com um membro da família que era piloto e conseguia voar com frequência com um passe de camarada do bilhete de espera. Então decidi voar até o Alasca a cada 2 semanas para ver DN. Assim que a notícia se espalhasse, todos em nosso círculo de amigos exclamariam: meu Deus, você mais DN. Sempre espero que vocês dois acabarem juntos, vocês são o casal perfeito. Achei super cafona e romântico, mas na verdade parecia validador e legal, porque era isso que eu imaginava e esperava que as pessoas dissessem sobre nós. Sempre tive muito cuidado para evitar namorar ou mesmo flertar com alguém com quem estudava, para evitar dramas interpessoais e fofocas na escola, que teriam atrapalhado muito mais do que minha educação. Depois de vários meses viajando para vê-lo a cada 2 semanas, ele me pediu em casamento. Eu disse que sim então, sem hesitar, comecei a planejar voltar para cá para ficarmos juntos e começarmos nossa vida lá, em nossa cidade natal. Fiz meus planos para a mudança, embalando todos os meus pertences e despachando tudo o que possuía. Felizmente não foi muito, porque eu ainda era muito jovem e não tinha móveis. DN e eu íamos morar juntos na casa dele, onde ele tinha um colega de quarto, vamos chamá-lo de homem da bicicleta, BM, que nunca esquecerei, e o motivo está chegando. Poucos dias antes do meu último voo de volta para Anchorage, comecei a me sentir meio nojento e, depois de vários dias disso, segui minha intuição e fiz um teste de gravidez. Eu descobri que estava grávida. E fiquei tão feliz que liguei para ele uma noite para contar sobre isso. Já havia uma festa acontecendo na casa dele. Falei brevemente com DN e disse: tenho algumas novidades que quero compartilhar com vocês, e ele disse: mas primeiro tenho que contar sobre essa garota artista muito legal. E ele me contou sobre essa garota que veio para a festa, vamos chamá-la de Todd, sim, um apelido terrível usado apenas porque tenho preguiça de pensar em uma sigla melhor, e isso me fez rir quando me ocorreu pela primeira vez. Fiquei irritada com a maneira como ele estava falando sobre ela e percebi este não é o momento para uma grande revelação. Acho que disse ao DN algo como: não faça nada de que se arrependa. Ele me pediu para ligar para ele mais tarde para contar as novidades, então eu disse que ligaria, e foi o que fiz. Horas depois, quem atendeu o telefone disse que DN estava lá, mas não podia atender neste momento. Tive uma sensação horrível de estômago embrulhado, porque já tinha uma sensação intuitiva sobre o que estava acontecendo. DN nunca me ligou de volta naquela noite. Liguei para ele na manhã seguinte, sem resposta. Fiquei com o coração partido. Naquela noite, finalmente consegui conversar com ele e lembrei-lhe: tenho novidades, mas ele me interrompeu para dizer: tenho que lhe contar uma coisa, e minha sensação de estômago embrulhado agora estava se transformando em náusea. Ele admitiu que me traiu com Todd, enquanto eu tentava contatá-lo na noite anterior. Desliguei o telefone na cara dele e vomitei. Ele não me ligou de volta para perguntar quais eram as minhas novidades.
Liguei para ele mais tarde para repreendê-lo verbalmente, e tudo o que ele pôde fazer foi pedir perdão e me dizer que foi um erro e que ele ainda queria que eu fosse lá. Eu disse a ele que não havia chance de me casar com ele depois disso. Isso não foi um erro, amigo, foi uma escolha. Eu disse que estaria lá em cima para pegar minhas coisas e depois iria embora para sempre. Levei toda a minha força emocional para verbalizar meus pensamentos sem gritar. Abortei a gravidez naquela semana. Acrescente isso à devastação absoluta que essa pessoa por quem eu ansiava depois de todos esses anos não pretendia realmente ter um relacionamento sério depois de me pedir em casamento, e então tive que lidar com a imensa dor de perder minha primeira gravidez. E ainda por cima, tive que voar até Anchorage semanas antes do Natal, pegar todas as coisas que já havia enviado para lá, esperar que chegassem, sem ter para onde ir além da casa de DN. Eu tive que enfrentá-lo e estar perto dele, depois de ter meu coração completamente esmagado. Eu sabia também que todos os nossos amigos em comum e as nossas famílias descobririam a verdade ou ouviriam mentiras, se DN tentasse salvar a face do seu erro. Eu não sabia que DN era esse tipo de pessoa, mas também não sabia que ele era um trapaceiro, então todas as apostas estavam canceladas quando se tratava de um palpite sobre que curso de ação ele tomaria. Então peguei o avião, voei para o norte, para o Alasca, e claro, DN não se lembrava de ter me dito no dia anterior que me pegaria no aeroporto. Ou ele não achou que valesse a pena. Fosse o que fosse, era uma sensação horrível ser esquecida e deixada ali abandonada. Ainda mais humilhante foi quando um casal de idosos no aeroporto me viu esperando sozinha, captou minha vibração de garota perdida e me perguntou se eu estava bem, e perdi a calma e comecei a chorar no aeroporto. Eu enxotei o casal bem intencionado porque não consegui me manter unido por tempo suficiente para ser gentil com qualquer ajuda que eles pudessem ter oferecido. Finalmente consegui um táxi e fui até a casa dele. Bati na porta do lado de fora e esperei até não sentir mais as pontas dos dedos, e o barulho finalmente acordou BM, que me deixou entrar. DN estava em seu quarto, desmaiado na cama. Fui até o sofá da sala e esperei. Eu não sabia exatamente como confrontá-lo, então não o fiz. Ele já sabia como eu me sentia com base no nosso telefonema após sua confissão. Agi como se não me importasse mais com isso, porque a última coisa que eu queria ser vista era uma ex-maluca. Não havia como eu deixar seu comportamento e suas escolhas mancharem minha reputação, então agi com calma e imparcialidade, como se tudo fosse apenas um fim prosaico de um relacionamento. Eu me mantive sozinha tanto quanto possível. DN deve ter interpretado isso como uma espécie de sinal de que éramos apenas amigos, como se nunca tivéssemos tido uma relação, como se ele nunca me tivesse pedido em casamento. E ele teve a brilhante ideia de convidar Todd para me conhecer. Acontece que DN disse a Todd que eu era apenas uma amiga e ele nunca contou a ela sobre nosso relacionamento, noivado, eu visitando frequentemente para vê-lo, me mudando para lá para ficar com ele, etc. Descartado, olhando para trás, este é um caso muito claro de padrão de relacionamento de idealizar, desvalorizar, descartar, de um narcisista. Cada momento entre chegar e sair parecia que era apenas eu chorando e me sentindo tão magoada que quebrou meu mundo inteiro. Eu tinha sacrificado minha família, que naquela época já havia se mudado para o noroeste do Pacífico. Deixei meu emprego para poder voltar para o Alasca e ficar com DN. Eu estava tão entusiasmada com a ideia de um relacionamento com ele que nem parecia que tinha me sacrificado pelo bem do nosso relacionamento. Mas eu fiz. E percebi que sacrifiquei a família e o trabalho que nunca me machucaram, pelo menos não da maneira que DN me machucou. Arrependi-me de tê-los deixado para ficar com DN e sua promessa vazia de amor. Quando a notícia se espalhou para nossos amigos em comum e sua família, ninguém conseguiu entender por que DN e eu estávamos separados. Embora todos entendessem por que eu estava chorando e chateada, ninguém sabia realmente o que fazer com o fluxo constante de lágrimas. Mantive minha compostura como sendo a ex não louca com o melhor de minha capacidade. Tudo isso aconteceu na frente de pessoas que nos conheciam há anos. Eles ficaram pasmos com Todd e o que ela estava fazendo com DN. Eles mesmos montaram as peças do quebra-cabeça, eu mantive a boca fechada e só relatei os fatos quando me perguntaram. Sim, DN prefere ficar com ela. Então ele está com ela. Estou aqui esperando minhas coisas chegarem para poder despachá-las de volta, e então pegarei o próximo voo daqui. Um dia, do total de cerca de 2 semanas que estive lá, BM, lembra, saiu de seu quarto e viu a mim em minha silenciosa cachoeira de lágrimas, e apenas me disse, DN é um idiota total. Se eu fosse você, eu também estaria chorando. Por alguma razão, isso me fez sentir melhor com a coisa toda. BM era um cara musculoso e durão para uma jovem como eu, e ele dizer isso me fez sentir como se o mundo não fosse um lugar tão cruel, afinal. Eu ainda não tinha contado a ninguém sobre a gravidez, ou a perda, porque mesmo estando de luto e com dor, se eu mencionasse alguma coisa disso, sabia que seria tratada como uma ex-maluca que inventava histórias para fazer. Ele se sentiria pior ou faria tudo sobre coitado de mim, e eu simplesmente não precisava de mais besteira além disso. Sofri em silêncio e aperfeiçoei a arte de chorar sem fazer barulho para não chamar a atenção de ninguém para minha dor.
Durante essas 2 semanas, DN convidou Todd com frequência. Ele provavelmente pensou que não era grande coisa para mim. Ele não estava pensando em mim ou em como seu comportamento estava me afetando. Eu estava em estado de choque. Nunca pensei que ele me trataria assim, depois de conhecê-lo há tanto tempo e nunca tê-lo visto se comportar daquela maneira. Fiquei no sofá enquanto os dois se divertiam no quarto de DN. Ao alcance da voz. Um movimento desse tipo é uma coisa tão idiota de se fazer que ainda estou surpreso por não ter colocado instantaneamente sua imagem no dicionário sob a definição de sociopata. Não tive energia para confrontar DN ou para discutir porque fazer algo assim era cruel e cruel. Se ele já não soubesse disso, eu contar a ele não iria lhe ensinar o básico da empatia. Eu estava com tanta raiva dele que queria machucá-lo ainda mais do que ele havia feito comigo. Antes de partir, elaborei um plano para envenenar seu novo relacionamento com Todd. É aqui que entra em jogo o plano de vingança. Eu sou bissexual e sabia que Todd era pelo menos flexível nesse aspecto e obviamente ela estava disposta a agir rapidamente com alguém. Então, em mais uma noite de festa, uma ocorrência aparentemente regular naquela casa, fiquei com Todd só para mim antes que ela ficasse bêbada, por tempo suficiente para seduzi-la. Fechei nós duas no quarto de DN, enquanto todo mundo estava ficando bêbado demais para entender que alguma coisa poderia estar acontecendo lá. DN estava ocupado com os convidados e pode não ter percebido que estávamos desaparecidas. Depois que terminamos, contei a ela porque estava lá e contei a ela sobre minha história com DN. Com uma apatia gelada e desapaixonada que ilustrava o quanto DN estava morto para mim, eu disse a ela se ele se preocupa comigo o suficiente para me pedir em casamento e depois fazer o que fez com você, depois de conhecê-lo há anos, imagine só o que ele fará com você. De repente, ela entendeu porque eu estava tão sombrio quando fui apresentado a ela. Ela não tinha ideia de que eu era algo mais do que uma amiga inocente de DN. Ela não sabia porque eu estava lá no Alasca, ou porque estava esperando as caixas, ela não sabia de nada. Ela se sentiu profundamente culpada e arrependida, apesar de não saber de nada. Ela foi enganada e eu fui muito gentil para perder a calma ou causar uma cena em uma festa em casa ou na frente de qualquer outra pessoa, como seria de esperar. Quando estive em particular com ela, contei-lhe tudo, inclusive como ansiava por ele desde os 12 anos porque meus hormônios adolescentes não sabiam disso. O DN nos encontrou e deve ter presumido que não havia nada de errado, apenas porque nada de violento ou terrível estava acontecendo naquele momento. Isso era arrogância ou embriaguez da parte dele. Não houve confronto, novamente. A festa continuou e Todd foi embora. No dia seguinte, DN me perguntou o que eu estava fazendo com o Todd. Eu disse a ele que ela era uma pessoa fácil e não estou surpreso que você tenha conseguido se ocupar com ela no mesmo dia em que a conheceu, aconteceu de eu fazer a mesma coisa que você. Eita, eu não a via dessa forma. Eu disse isso a ela porque era a coisa mais castradora que eu poderia imaginar. A expressão no seu rosto parecia sugerir que a sua pila tinha murchado e invertido no seu corpo. Ele parecia mais mortificado do que nunca. Eu ainda joguei minha cara de pôquer. Ele não sabia o que dizer depois disso, então não disse nada e mudou de assunto. Eu o fiz se sentir tão pequeno e insignificante quanto ele me fez sentir. Missão cumprida, ou assim pensei. Tem mais. Finalmente consegui meus pertences e os enviei direto de volta para o lugar de onde vieram. Peguei outro voo de lá 1 ou 2 dias depois e nunca mais vi Todd. Não tive notícias do DN novamente nos 5 anos seguintes. 5 anos depois, eu me casei e acabei de saber naquela semana que estava grávida, do meu primeiro filho. Recebi um e-mail de DN, e ele me localizou pelas redes sociais em 2005. Ele disse que queria conversar comigo, então eu atendi com um telefonema, pensando que iria me gabar de ser casada e ter um filho ou algo assim. DN me contou tudo sobre todo o karma que aconteceu depois que eu saí. Disse, você não enlouqueceu enquanto esteve aqui. Mas o que quer que você tenha feito, plantou uma semente que cresceu e se tornou algo que destruiu minha vida. Ele não disse isso palavra por palavra, mas perto disso. Acho que ele usou a palavra câncer em algum lugar. Talvez minhas intenções de vingar meu feto morto tenham convidado meus anjos da guarda, demônios podem ser mais prováveis, a interceder na situação. Karma, em ordem de aparecimento. Toto traiu com seu melhor amigo e depois foi morar com o cara apenas 2 semanas depois que eu fui embora. Ai. Ele foi demitido do emprego na véspera de Natal. O chefe dele era outro amigo em comum que ouviu falar do que ele fez comigo e decidiu que não queria mais o cara trabalhando em sua locadora. Ai. O caminhão dele quebrou em frente a uma estação elétrica e foi apreendido. Ele não tinha dinheiro suficiente para retirá-lo, pois perdeu o emprego. Então ele também perdeu o caminhão. Ai. Isso é muito ruim quando você mora em um lugar como o Alasca, no meio do inverno. Sua família percebeu o que aconteceu comigo e o rejeitou. Ai. Achei isso muito extremo. O que eles ouviram? Nunca descobri, mas atribuí isso ao karma.
Depois que Todd foi embora, seus amigos restantes, sem surpresa, deram outra festa com bebidas em sua casa. Só que desta vez eles deixaram Danny bêbado, e então bateram nele e o jogaram para fora de sua própria casa, em uma berma de neve, e o trancaram do lado de fora. Refugiou-se com um vizinho, mas mais tarde teve que deixar o estado porque tinha sido rejeitado por todos os seus amigos restantes, não tinha família, nem emprego, nem caminhão, etc., e agora estava solteiro, sem sequer um totem que se apoiar. Quando conversamos, ele estava morando no Texas e repensando sua vida, e queria saber como eu estava depois do nosso noivado. A amizade acabou. E foi então que decidi que era o momento certo para contar a ele sobre o bebê que poderíamos ter tido. E então, ilustres convidados, foi quando ele começou a chorar, e eu disse a ele o quanto era horrível para mim sentir que não poderia ter contado a ele antes, pelos motivos que mencionei acima. E então ouvi seu grito feio do outro lado da linha. Ele estava chorando do outro lado da linha e não conseguia parar de se desculpar. Ele disse: "Eu não tinha ideia de que você estava grávida." Senti uma raiva indignada momentânea e sublimei-a com outro momento de expressão inexpressiva, em minha resposta prosaica e sem emoção. Nós fizemos sexo, então não era impossível que isso acontecesse. Eu tentei te contar. Na época, era mais importante para você confessar sua escolha horrível do que ouvir minhas notícias. Você não tinha nenhuma ideia de que eu estava grávida porque você não se importou em saber. Você nem perguntou. Mais soluços do outro lado da linha e mais desculpas do que já ouvi de alguém na vida. Encerrei nossa ligação dizendo: "Está tudo bem, eu não te odeio." Eu queria dizer: "Tenho pena de você", mas segurei a língua. As coisas estão melhores para mim agora. Sou casada e acabamos de descobrir que estamos grávidos do nosso primeiro filho. De qualquer forma, foi muito bom conversar com você e descobrir o que aconteceu com sua vida. Lamento saber, tem sido difícil. Vamos manter contato. Ele não fez isso. Não sei por que ele se preocupou em entrar em contato comigo, porque ele devia ter alguma ideia de como seria aquela ligação, mas provavelmente não contava em descobrir que poderia ter sido pai. E poderíamos ter formado uma família, se ele não tivesse esmagado o coração de alguém que realmente se importasse com ele. Em retrospectiva, esse relacionamento nada mais era do que eu confundindo seu charme, suas palavras, e minha paixão e definhamento. Com amor real passei muito tempo me perguntando e questionando o que eu tinha feito para merecer ele fazendo tudo isso comigo. O que eu não percebi é que ele não fez nada disso por minha causa, ou para me punir por qualquer motivo. Ele fez tudo isso porque a única pessoa em quem pensava era ele mesmo. Levei muitos anos antes de aprender como identificar o comportamento narcisista e agora, olhando para trás, percebo que escapei por pouco de ficar preso no Alasca e me comprometer romanticamente com uma pessoa que tem pouca capacidade de empatia e não sinta remorso quando faz mal a alguém. Aprendi como me vingar mantendo minha graça e compostura, declarando apenas os fatos, mantendo minhas emoções e meu comportamento juntos, apenas o tempo suficiente para plantar dúvidas no coração da nova outra mulher. 5 anos depois de ter esmagado meu coração, ele chorou o suficiente para encher uma garrafa com suas lágrimas, e minha satisfação derramou-a sobre as flores do túmulo de nosso pequeno feto morto. Eu sinto muito, querida. TL, doutor, a versão super curta, meu noivo me traiu, então me vinguei seduzindo a outra mulher, asterisco. Doutor, o mini romance, confessei a um amigo de infância que sentia algo por ele. Ele retribuiu, me pediu em casamento e, um dia depois de eu descobrir que estava grávida do nosso bebê, ele confessou que me traiu antes que eu pudesse contar a ele sobre a gravidez. Abortei e decidi machucá-lo tanto quanto ele me machucou, seduzindo sua amante. Ela o trocou por seu melhor amigo algumas semanas depois. Então, pela combinação mágica de palavras circulando em nosso círculo de amigos e um karma realmente poderoso, ele foi rejeitado por sua família, foi demitido do emprego na véspera de Natal, seu caminhão quebrou e foi apreendido, e ele não pôde mais dar-se ao luxo de recuperá-lo. E então todos os seus amigos o deixaram bêbado e o jogaram para fora de sua casa, na neve. Ele teve que deixar o estado após sua queda em desgraça. Ele entrou em contato 5 anos depois só para me contar sobre isso. Edit, corrigi um pouco da palavra salada. Edit 2, obrigado, gentis estranhos, pela prata e pelo ouro. Além disso, para aquele que me chamou de vadia, sim, eu sei, é o que meus amigos e entes queridos apreciam em mim, especialmente meu chefe. Morra bravo por isso. Pelo menos as pessoas em minha vida realmente sabem quem eu sou e quais são minha moral, ética e princípios. Edição 3, platina também. Obrigado. Edit 4, meu Deus, peço desculpas pela formatação. Inglês é minha primeira língua. Consegui um diploma bom o suficiente quando tinha 16 anos para poder me mudar sozinho e deixar o Alasca. Tenho muita sorte de ter um bom emprego, não ter problemas com bebidas, drogas e ter todos os dentes. Se vocês não aprenderem mais nada comigo hoje, continuem na escola, crianças.
Esse é o tipo de coisa que pode destruir uma pessoa, especialmente se ela estava tentando se limpar e reparar todas as merdas que fez no passado. Ele pensou que o que fez foi ruim, que ele pagou por isso e estava confessando tudo, mas de repente descobriu que o que ele pensava ser a maior parte de sua besteira era apenas a ponta de um iceberg de coisas horríveis das quais ele não tinha ideia. De repente, ele teve que lidar com uma perda muito maior do que poderia imaginar. Eu não deveria tê-la tratado como uma merda, e isso arruinou minha vida. Até eu poderia ter tido uma família amorosa se tivesse calado a boca por alguns segundos. Primeiro, podemos ser amigos? Você parece uma mulher forte e incrível, com graça e dignidade. Em segundo lugar, para a pessoa que te chamou de vadia, vou adivinhar e dizer que ela já trapaceou antes também. O engraçado é que você realmente não fez nenhuma dessas coisas. Tudo o que você fez foi informar a amante dele que ela era uma amante. É isso. O karma cuidou do resto. Eu me esforço para ser como você em minhas decisões difíceis. Estou tão feliz que você esteja feliz e saudável. Meu, 33F, marido, 33M, me apoiou no meu sonho e 13 anos depois descobri sua infidelidade. Conheci meu marido quando tínhamos 18 anos, nos demos bem imediatamente, começamos a namorar como amigos e cerca de 2 meses depois ele oficialmente me pediu em namoro. Como adolescentes bobos, secretamente nos casamos aos 20 anos e fomos morar juntos, nossas famílias pensavam que ele era meu namorado, não meu marido. Ambos estávamos na mesma universidade à noite e de manhã tínhamos empregos. Meu sonho desde pequena sempre foi ser dançarina, mas meus pais não podiam pagar por uma academia, são muito caras, e meus pais também acham que esses tipos de hobby são um grande desperdício de tempo, que é melhor estudar, depois conseguir um bom emprego, depois uma casa e depois casar. Eles queriam refletir o que não puderam ter em mim e em meus irmãos. Meu marido me disse que ia me ajudar, ele pagou pelas minhas aulas de dança. Ele trocou de emprego por um mais pesado, mas o salário era um pouco melhor. Tivemos que nos limitar em muitas coisas e até nos mudamos para um apartamento muito menor. Ele me ajudou a realizar meu sonho, nunca reclamou da falta de dinheiro, nunca me culpou, me apoiou para seguir em frente e conseguir. Claro, aos 20 anos é um pouco mais difícil aprender esse tipo de arte, mas consegui graças ao meu marido, sou sempre grata a ele e sempre serei. Agora estamos em uma situação muito melhor do que antes, temos nossa casa e planejamos ter filhos em breve, talvez quando tivermos 35 anos para poder economizar um pouco mais e cobrir as despesas necessárias que uma criança requer. Já que temos as senhas um do outro, peguei o celular dele porque ele tinha as fotos do último aniversário da minha sobrinha. Eu vi e ele tinha deixado o celular no modo avião, quando tirei do modo avião, passaram alguns minutos e várias mensagens começaram a chegar, o contato tinha um nome masculino, mas as mensagens estavam um pouco estranhas, podiam ser lidas na barra de notificações. As mensagens, não exatamente em querido, você já está em casa, me escreva quando puder. Verifiquei o número e era de uma das minhas amigas. Eu tinha apagado a conversa dele com ela, então tirei uma captura de tela das últimas mensagens que ela enviou. Contei a ele naquela mesma noite e ele começou a pedir perdão e a chorar. Ambos choramos. Ele me magoou muito. Ele confessou que isso vem acontecendo há cerca de 5 meses, minha amiga e ele trabalham juntos, então começaram a se aproximar agora que ela se divorciou. Ele disse que vai cortar toda a comunicação com ela e, se eu quiser, ele mudará de emprego. Mencionei o divórcio e ele ficou histérico, implorando para me dar uma segunda chance. Realmente perdi a confiança nele e uma parte de mim quer o divórcio. Mas outra parte de mim realmente o ama e sou muito grata a ele por me apoiar anos atrás, e isso está me segurando para tomar uma decisão. Nos últimos dias, ele está voltando para casa mais cedo do trabalho, me traz flores e chocolates. Ele inicia a intimidade todas as noites, meu desejo é bastante alto, mas só fazíamos uma vez por semana porque ele estava cansado. Devo perdoá-lo e seguir em frente no casamento? É possível recuperar essa confiança? Tenho visto que muitos casamentos se recuperam após a infidelidade e que isso pode ser feito com terapia de casal. PS, já fiz o teste para DSTS e estou saudável. Vou alertar que os trapaceiros sempre recorrem ao bombardeio de amor depois de serem pegos e fazem tudo o que você queria que eles fizessem antes de você descobrir, mas isso desaparece depois de alguns meses e vai virar para "eu tenho feito ABC, você deveria já me perdoou". Por favor, procure aconselhamento sobre infidelidade. Você precisa avaliar a pessoa que ele é agora, não a pessoa que era há 13 anos. A pessoa que ele é agora te traiu por 5 meses e ainda estaria fazendo isso se você não o tivesse pego. Ele agora está bombardeando você com amor, mas eventualmente isso se transformará em ressentimento por você ainda não o ter perdoado.
A verdade é que a confiança nunca volta, é sobre o que você está disposto a aceitar. Você está disposto a ficar com alguém que faria isso com você? Como comprar chocolate e fazer sexo com você compensa isso? Você também só ouviu a história dele. Você deveria conversar com um amigo e descobrir como isso aconteceu. Meu palpite é que ele deixou muita coisa de fora. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.